A Vale continua sendo um case muito sólido para o longo prazo. Ela divulgou aqui o relatório de produção. A gente vai ficar atento aos detalhes se realmente foi bom o resultado. E vamos ver aqui, antes também, o fato relevante também condiz muito com o case dela, do que ela se propõe a fazer aqui, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo. Vamos começar então vendo aqui este fato relevante, onde a barragem Torto e Brucutu recebe licença de operação. O complexo conta com uma planta de filtragem que processa a maior parte do rejeito gerado e permite empilhamento de estado sólido, além de produção de areia como coproduto, reduzindo, portanto, a dependência de barragens. Então aqui a gente já tem um ponto que é muito interessante, que é uma das propostas da empresa. Inclusive isso aqui traz mais eficiência, segurança, então a empresa segue nisso. E aí o principal aqui, ó, a melhoria do mix de produto possibilita a captura de maiores prêmios sobre os nossos produtos, contribuindo positivamente para os resultados. Conforme divulgado anteriormente, a Vale espera produzir de 36 a 40 milhões de toneladas de aglomerados de minério de ferro em 2023 e 50 a 55 toneladas em 2026. E é interessante te olhar que a empresa sempre está focando aqui em maiores prêmios, maior qualidade, maior eficiência. Então é importante ficar atento a isso, que ela segue aqui fazendo o que se propôs a fazer. Ela também tem investimento aqui um pouco diferente, destina aqui 100 milhões de dólares para investir em startups. Recentemente ela fez um investimento Alonia, uma startup dos Estados Unidos focada em biologia transformacional. Ela não divulgou os valores, mas faz parte aqui do seu case, né? Essa empresa aqui é avaliada em 30 milhões com os novos aportes que foram feitos. Em termos de resultado, Santander estava esperando aqui 4 bilhões de EBITDA no resultado trimestral da empresa, uma alta de 13% no trimestre, mas uma queda de 27% na comparação anual, até mesmo porque os preços aqui estão impactando. Então vamos ver se esse relatório aqui de produção foi condizente, né? Em termos de resumo da produção, né, volume, nós temos um aumento no minério de ferro em relação ao trimestre anterior de 17,9%, um aumento na pelota de 9,5%, um aumento no cobre de 17,5% e uma reduçãozinha aqui no níquel de 10%, mas em relação ao segundo trimestre, mesmo período do ano passado, teve um aumento em tudo, a 6,3%, 5,1%, 41% no cobre, um belo de um salto, ela vem evoluindo bastante aqui, né? E no níquel 7,9%. O níquel ficou praticamente estável quando a gente olha em termos de semestre, enquanto os demais vieram aqui evoluindo. Então nós vimos aqui a parte de produção, agora a gente vai ver o que realmente ela acabou vendendo, né? Ela tinha uma parte de venda aqui, vamos dizer, represada no trimestre passado, eu me lembro disso, que acabou não vendendo ali naquele trimestre, então por isso que ela acelerou ainda mais, a venda foi um pouco maior ainda, olha só, aumentou em todas as frentes. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, nós tivemos um aumento de 38% no finos de minério, Pelotas 8,3%, aqui na RUM do minério de ferro 34,3%, cobre 17,7% e níquel 0,5%. Então teve um aumento aqui em todas as frentes em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, também teve aqui praticamente estável finos de ferro, Pelotas aqui também praticamente estável, aí o RUM de minério de ferro e o cobre deram um salto interessante e o níquel aqui um pouquinho de aumento. Então a gente vê que teve um aumento aqui em volume de vendas, né? Então assim, vendeu mais em relação aos 2 trimestres, e o que vai definir se o resultado vai melhorar ou não é os preços. Quando a gente olha os preços, então, nós temos, primeiro antes de eu comentar os preços, é importante lembrar que o cobre e o níquel, embora oscilem, a tendência deles no longo prazo é alta infinita. Tem uma transição energética aqui acontecendo que vai depender cada vez mais desses metais. Enfim, não só em geração de energia eólica, por exemplo, como desde mesmo a energia solar, principalmente os carros elétricos. Então, tem uma demanda muito grande aqui. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver aqui a comparação de preços em relação ao trimestre passado. Teve uma queda em todas as frentes. O minério de ferro caiu, Pelotas de minério de ferro também caiu, o cobre caiu bastante nesse trimestre, caiu também o níquel. Mas assim, o Pelotas de minério de ferro caiu pouco, na verdade. Mas assim, teve uma queda realmente grande, vamos arredondar aqui, vai, 10% em tudo. É uma queda média, né, em termos de preço, arredondando aqui bem continha porca, né? Em relação
ao mesmo trimestre do ano passado, a situação ainda é um pouco maior de queda. É por isso que, em relação ao resultado realmente do ano passado, não devemos superar, porque teve uma queda forte. Olha só, minérios são os mais importantes aqui, 13,3 no fino de minério de ferro, 20,3 no Pelotas, aí teve beleza que o cobre ficou acima e o níquel ficou aqui abaixo. Então, realmente, nós temos aqui uma queda nos preços que podem fazer aqui uma queda no resultado da empresa, mas ainda assim foi muito bom o resultado dela, deve vir muito bom nesse trimestre, tá? Mas vamos entender então os destaques, o que aconteceu, né? O volume aqui, olha só, da produção de ferro melhorou em todas as frentes da empresa, melhorou na Norte, na Sudeste, no Sistema Sul. A empresa destaca os principais pontos que aconteceu. Foi uma produção recorde para um segundo trimestre, já é interessante. Reflete os resultados positivos de iniciativas contínuas de melhorar a confiabilidade dos ativos e a instalação de novos hibridadores, beleza. Produção do Sudeste melhorou aqui bastante por conta do Room of Mine, que melhorou a produtividade das usinas. Sempre alguma palavra aqui chave que a empresa vem trabalhando bastante. Quando a gente olha aqui o Sistema Sul, também tivemos uma melhoria aqui no processamento úmido, a questão dos rejeitos e compensou inclusive a manutenção programada no site Viga. Ainda assim deu aqui um crescimento mesmo com essa manutenção. Enquanto a operação de cobre, nós temos aqui um crescimento muito interessante, tanto no Brasil, um pouquinho aqui no Canadá. Ocorreu um bem-sucedido ramp-up do Salobo 3, contribuiu para um crescimento legal de 3,2% na produção total do complexo, superando o plano para o trimestre, superou a expectativa. A melhoria foi parcialmente compensada por atividade de manutenção aqui no Salobo 1 e 2. Então teve umas atividades de manutenção. Nós tivemos aqui no Canadá o ramp-up, que compensou inclusive algumas paradas aqui que aconteceu. E no terceiro trimestre de 2023 deve ter mais uma manutenção aqui que pode impactar lá no Canadá um pouquinho a produção. E nas operações níquel nós tivemos alguns avanços interessantes, principalmente aqui na Indonésia. Algumas paradas de manutenção acabaram atrapalhando e a produção cresceu de 34,2 para 36,9, mas algumas paradas de manutenção deram uma reduzida no que poderia ter crescido. Ainda assim, foi positivo também aqui. Então reflitam comigo, cotação segue o lucro. Eu gosto mais de prever o EBITDA, o lucro é um pouco difícil, mas a gente vai dar uma olhada aqui. A gente sabe que o lucro deve cair. Aqui é o segundo trimestre de 2022 da Vale, deve cair aqui, ó, no terceiro trimestre, mesmo que fique acima do primeiro, tá? Então deve ter uma queda, embora o lucro melhore em relação ao trimestre anterior, né? Mas no novo ano analisado, que se pegam 4 trimestres, vai cair o lucro da Vale. Então, exatamente por conta disso é que o mercado já vem se antecipando um pouco, fazendo as ações apanharem tanto, né? E aí eles ficam tentando juntar isso com a China e o minério de ferro. Eles basicamente só estão olhando o curto prazo. Eles estão olhando China, o que está acontecendo com a China e o minério de ferro, e estão olhando esse lucro que deve cair neste primeiro momento. E falta a visão aqui do mercado para o que vai acontecer com a Vale, tudo isso que ela está planejando. Então, baseado que o lucro sim vai cair, mas não vai cair muito, talvez o mercado pare com esse negócio de bater na Vale, porque o PL está ridículo de 3,71 e um PVP de 1,61. Nós estamos falando da Vale, gigantesca, né? Com um dividendo aqui de 8,44%, que deve anunciar provavelmente agora, junto com o resultado dia 27 de julho. Ela tem aqui o último dividendo no mês 3. Eu vou deixar nos comentários fixado se eu não comi nenhum aviso aí de dividendos, mas na minha opinião acho que não. E um ponto muito importante que eu sempre destaco, os analistas destacaram ontem aqui, ó, o programa de recompra da Vale chama atenção. Desde 2021 a empresa já recomprou 25% dos papéis em circulação. Que empresa no mundo, no Brasil, tem feito isso? Eu não sei, sinceramente. 25%. Ela conseguiu utilizar o bom momento do minério de ferro para investir no que tem que investir, na segurança, na qualidade, na transição energética, pagar dividendos aos acionistas, sem esquecer dos acionistas, né, pagando bons dividendos, e recomprando ação, que é o dividendo de longo prazo. Isso aqui é perfeito, porque você vai agregando aí um valor oculto ali. Isso aqui é perfeito. Então a Vale fez tudo o que tinha que fazer aqui nesse momento de minério de ferro nas alturas. É muito melhor do que uma empresa aí que vá pegar um bom momento desse e queimar tudo em dividendos. Esse é o plano perfeito. Além do que, ela está aqui com uma situação de dívida ok. A Vale tem um EBITDA muito gigantesco. Então, em termos de números,
É uma dívida aqui vultuosa, né? Mas em termos de EBIT, eu tô falando dívida por EBIT, nem EBITDA tá tranquilo, né? 0,60. Então ela não precisa nem liquidar isso, deixa tranquilinho aqui, vai pegando dividendos, vai fazendo recompra de ação, aproveitando que a Vale volta e meia tá barata, ela aproveita-se dessa volatilidade também para comprar na baixa, e assim vai nos agregando maiores dividendos aí no longo prazo. Então a Vale é uma empresa fantástica, eu venho me aproveitando dessa baixa comprando ações, mas sempre protegido aqui de forma que eu não perca caso as ações caia, mas limite a minha alta. E conforme a empresa vai ficando, se arrastando aqui nesses preços nos fundos, eu vou esticando cada vez mais o meu limite da alta. Então daqui a pouco, esse aqui já vai morrer em julho, então daqui a pouco eu estou bem livre em termos de alta e ainda assim vou seguir protegido aqui na compra, enquanto também me comprometo a comprar mais caso ela caia bastante. Isso é um tipo de estrutura que eu ensino no meu curso de opções, inclusive tenho exemplos da Vale que eu fiz lá, link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vale muito a pena, eu tiro todas as dúvidas de você durante o curso, é vitalício o acesso. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!